cidadão tranquilo, lockdown, decreto 8.445 em plena vigência, regulamentando o outro decreto, 8.147. Ainda tivemos a confusão da ação de descumprimento de preceito fundamental número 701, que liberou aí as igrejas, né? Contestada até pelos próprios religiosos, né? A Igreja Católica se colocou ao contrário, né? Enquanto que as igrejas evangélicas apoiaram. Então, deu aí uma certa celeuma, né? Como é normal nessa época, onde muitas pessoas estão aí na dependência das decisões das administrações públicas nas 3 esferas, né? E, para completar, o STF ainda colocou um temperinho nisso, ao julgar aí a DIN 6341 e também a DPF 672, né? Que liberou os estados e os municípios para que possam cuidar aí das medidas restritivas. Então, fica esse conflito entre a administração pública federal e as administrações públicas estaduais e municipais, né? E algumas demandas aí, pelo que eu escutei hoje na rádio, temos um advogado aí que está buscando o que prescreve o artigo 468 da CLT, o artigo 468, 468 da CLT, diz que toda vez que o governo decreta alguma coisa em qualquer de suas esferas dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, seja na esfera estadual, na esfera municipal, como também na esfera federal, deverá se responsabilizar pelos possíveis prejuízos que poderão advir desse decreto, né? Então, o artigo 468 da CLT, ele traz exatamente esse mandamento. Quando um dos poderes, a administração pública, dentro de cada esfera, determina aí o lockdown, né, traz prejuízos, deverá, então, buscar esses prejuízos, a não ser naqueles casos de força maior, né, caso fortuito, previsto no artigo 393 da Lei 10.406 de 2002, ou mesmo no próprio artigo 501 lá da CLT, traz aí a questão que isenta essa indenização, esse pagamento, né? No mais, o que vale é o artigo 468, e o artigo 468 traz exatamente essa problemática, né? Assim como também o artigo 268 do Código Penal traz a possibilidade até de prisão em flagrante, pelo que prescreve o artigo 301 do Código de Processo Penal, daqueles que andarem na rua aí colocando os outros em perigo, né? Então, cuidado aí com esse fato de andar na rua aí fazendo festas, porque pode ser enquadrado aí no artigo 268 do Código Penal, e também pode ser até preso em flagrante aí nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, e não precisa ser a polícia para prender. Qualquer pessoa poderá prender alguém numa situação dessas de flagrância, né? Então, é interessante esse artigo 268 do Código Penal, né? Bom, então, continuando aqui com o nosso bate-papo sobre direito administrativo, alguém quer falar alguma coisa, quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar, complementar alguma coisa, né? Estou vendo aí que o final de semana foi longo, né? O final de semana foi um final de semana que realmente trouxe aí vários dias sem que pudéssemos estar juntos, mas chegou aí, né? Chegou a nossa aula, então vamos continuar aí com o nosso bate-papo hoje vamos continuar falando sobre os poderes administrativos. Já falamos sobre os atos administrativos, hoje nós falaremos sobre os poderes administrativos, mas sem antes sempre fazer aquela praxe, né, que é realmente recordar um pouquinho daquilo que nós já vimos, para que os senhores possam ter aí o foco na matéria, na disciplina, né? Então, para entendermos o direito administrativo, a nossa primeira mentalização, a nossa primeira preocupação foi exatamente a questão do próprio direito. O que é o direito? O direito como um conjunto de regras que é imposto à sociedade
pela própria sociedade. Então, um conjunto de regras imposto à sociedade pela própria sociedade. Então, o direito, na verdade, tem que ter essa mentalização. E muito mais ainda o direito administrativo, porque, na verdade, a administração pública ela é ampla, né? Ela absorve aí os três poderes que tem que trabalharem aí de forma independente e harmônica, conforme prevê o artigo 2º da Constituição Federal. Logicamente que o nosso direito administrativo ele está aí quase que voltado predominantemente para o poder executivo. Também estudamos o poder legislativo, também estudamos o poder judiciário, mas o nosso foco é exatamente a administração pública. E a administração pública dentro das 3 esferas da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, não é verdade? Então, o direito administrativo, na verdade, ele se regula ou deixa se regular pelo direito público, né? Diferentemente do direito privado, que também já estudamos a aplicação do direito privado, mas a predominância se faz pelo direito público, ou seja, aquele direito em que se pode fazer, ou se deve fazer, ou deve não fazer, somente quando a lei determine que se faça ou que não se faça, não é verdade? A base está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso, logicamente, nós encontramos também no o direito privado, aquele direito em que se pode fazer tudo, menos aquilo que a lei proíbe, né, como se verifica no artigo 104 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que nós temos aí os atos da administração que são regulados aí pelo direito administrativo, contratos de locação, lá da Lei 8.245, contratos de compra e venda, do artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, né? Esses contratos são contratos em que a administração pública está numa relação horizontal, né? Uma relação de paridade, de igualdade com a outra parte. Já nos atos administrativos, como nós vimos, predomina o direito público, onde a administração pública se coloca numa relação vertical, em que ela poderá ir, inclusive, como prevê também o artigo 124, lá da Lei 14.133, a Lei 14.133 é a nova lei de licitações. Então, já vou começar pedindo aos senhores que deem uma olhada aí no artigo 28, né, que alterou algumas modalidades de licitação, e nós vamos estudar cada modalidade dessa. Também lá no artigo 124, nós temos o contrato administrativo. O contrato administrativo, isso vai aparecer também lá no artigo 128, por exemplo, né, que a administração pública poderá alterar unilateralmente os contratos, e quando ela faz isso, ela faz exatamente com um ato administrativo baseado no direito público, né, e no ato de império. No ato de império, por quê? Porque ela estará aí contratando com alguém que vai servir à sociedade, não à própria administração, como acontece nos atos da administração. E tudo isso também já vimos que existe aí, predominantemente, a imperatividade de um princípio, que é o princípio que norteia os atos da administração pública e também os poderes administrativos, que é o princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado. Então, o interesse público deverá sempre prevalecer sobre o interesse privado. E, a partir daí, nós temos o papel da administração pública, né? A função da administração pública perante a sociedade, a responsabilidade da administração pública quando realizar ações no sentido de proporcionar o bem-estar à sociedade, o bem-estar aos administrados, né, o bem-estar aos cidadãos. Então, a administração pública, dentro das suas esferas, ela tem aí uma divisão importante, né, que a administração pública
objetiva e administração pública subjetiva. Lembrando que a administração pública subjetiva são aqueles atributos, aquelas funções, aquelas competências das administrações públicas, né? Exercício do poder de polícia é fomentar as políticas